Hoje eu vou compartilhar com vocês os meus maiores erros na faculdade de psicologia. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina. Se esse aqui é o seu primeiro vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou psicóloga e crio conteúdo aqui no YouTube há mais de 6 anos sobre o universo da psicologia. Então aqui você encontra a minha jornada na faculdade de 2016 a 2020 e tudo que eu tenho vivido como psicóloga. E se esse é um assunto do seu interesse, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, comentar aqui embaixo se você vai entrar na faculdade, qual é o seu curso, como é que você está se sentindo nesse processo e compartilhar esse vídeo com um amigo que também vai entrar na faculdade, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, tá? Eu separei aqui 5 itens que para mim foram erros que eu cometi na época da faculdade, alguns de forma consciente e outros que eu não sabia que poderia ser um erro, então estou aqui para compartilhar esses 5 itens com você para que você tenha uma jornada diferente da minha, já sabendo os resultados que eu tive. E fica aqui até o final desse vídeo porque o 5º erro para mim é o pior de todos e que eu espero que vocês não cometam de jeito nenhum. Então fica aqui até o final comigo, tá bom? O primeiro erro que eu cometi na época da faculdade foi de revisar o conteúdo da matéria somente na hora da prova. E eu considero isso um erro porque quando eu ia estudar para a prova, o conteúdo já estava acumulado dos meses anteriores, então era muita coisa para revisar. E a gente sabe, né, que quando a gente revisa muita coisa, nem tudo a gente consegue absorver. Eu fazia isso na época porque a minha rotina era corrida, eu trabalhava, estudava, então eu não tinha muito tempo durante a semana para revisar o conteúdo. Mas eu poderia sim tirar ali o final de semana, 1 horinha pelo menos, para revisar o conteúdo que eu estudei naquela semana e deixar algumas informações mais frescas, ou até quando eu tivesse a data da prova, estudar com 1 semana de antecedência, algo assim, para que eu conseguisse ter tempo de rever todo o conteúdo daquela matéria para a prova. Mas o que acontecia era que eu recebia a data da prova e aí eu fazia uma revisão geral de todo o conteúdo 1 dia antes, 2 dias antes no máximo, sabe? Então era muito conteúdo para revisar. De qualquer forma, essa revisão que eu fazia, mesmo sendo corrida e com muito conteúdo, dava certo, então eu conseguia estudar antes da prova, mas eu gostaria de fazer isso com mais calma, sabe? De ter tempo de revisar o conteúdo com mais calma. E na faculdade, geralmente a gente tinha uma semana inteira de prova. E aí eu precisava estudar não só para uma matéria, mas para 5 matérias diferentes. E aí, como eu não revisava o conteúdo antes, era muita coisa para revisar de todas as matérias. Por isso que para mim foi um erro e não cometa isso. Segundo erro que eu cometi na faculdade de psicologia foi não ter me envolvido mais em atividades extracurriculares, em atividades acadêmicas, como grupo de estudo, iniciação científica, monitoria e assim por diante. Durante a faculdade teve várias oportunidades para eu conseguir me engajar em atividades extracurriculares, mas como eu falei, eu trabalhava e estudava e para mim isso já era assim muita coisa e aí eu acabei não me envolvendo em outras atividades. Hoje, olhando para trás, eu acho que seria interessante eu ter essa experiência. Então, caso você possa, caso você tenha disponibilidade, se envolva em alguma atividade, porque depois da faculdade você talvez não vai ter aquela oportunidade de novo e talvez você olhe para trás e veja que você poderia ter aproveitado melhor essa experiência da universidade, sabe? É isso que eu acho que foi um erro. Eu não aproveitei toda a experiência da faculdade por completo, agora ela acabou, eu não posso voltar no tempo. Então, apesar de sim a minha rotina ser muito corrida na época e eu ter dificuldade, inclusive, para conciliar isso, eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho mais de esforço e ter participado de alguma coisa, nem que seja uma atividade ao longo dos 5 anos da faculdade. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo ou tudo em um semestre só, mas durante os 5 anos que você se envolva em uma atividade ou outra, acho que isso pode fazer diferença. Eu, se pudesse, faria diferente. Terceiro erro que eu cometi na faculdade, que tem a ver com isso que eu tô falando até agora, de tempo, né? Então, eu não conseguia manter uma rotina de estudos e isso fazia muita falta para mim. Aqui eu realmente atribuo a culpa desse erro ao tempo, porque no meu primeiro ano de faculdade eu não estava trabalhando, eu só estudava, né? Coloco entre aspas porque só estudar já é um trabalhão. Mas nesse período, no meu primeiro ano, foi onde eu mais absorvi o conteúdo, porque eu lembro que aí durante o dia, como eu tinha mais tempo, eu sentava no computador por 1, 2 horas e eu podia ler muita coisa, até coisas que não eram pedidas da faculdade, leitura sugerida, sabe? Quando eu entrei nessa rotina de trabalhar e estudar, eu não pude mais manter essa mesma rotina de estudos que eu tinha antes
eu continuava estudando, eu já comentei aqui algumas vezes no canal, mas eu aproveitava o trajeto até a faculdade, até o meu trabalho, que era ali em torno de 1 hora todos os dias, para ler os textos da faculdade. Mas eu gostaria de ter uma rotina de estudos na minha casa, com a minha escrivaninha, meu computador, né? E eu acabava estudando ali no ônibus pelo celular, que não é a mesma coisa, mas era o melhor que eu podia fazer para manter uma rotina de estudos. Então, se você tem mais disponibilidade de tempo, tenha uma rotina de estudos, ainda mais na faculdade de psicologia, onde você precisa ler muitas coisas e você vai precisar dedicar um tempo maior do que o horário da aula para você conseguir dar conta dessas leituras. Então, ter um tempinho ali do seu dia, seja meia hora, gente, seja 1 hora, vai ser importante para você conseguir manter as leituras em dia e até fazer aquelas revisões de conteúdo que eu comentei com vocês anteriormente. Então, se você tem uma rotina de estudos, você também consegue incluir dentro dessa rotina leituras, revisão de material e assim por diante. Quarto erro que eu cometi na faculdade foi de ter vergonha para tirar dúvidas. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais tímida, apesar de me comunicar aqui na internet. E eu sou uma aluna participativa, eu me lembro de participar muito das aulas, mas tirar dúvidas sempre foi um problema para mim, porque na minha cabeça eu achava que era uma pergunta boba, ou que as pessoas iam me julgar por aquela dúvida. E já aconteceu de algumas vezes eu ir com dúvida para casa e não tirar aquela dúvida. Se você tem dúvidas, pergunte. Se você tem vergonha de perguntar durante a aula, anota sua dúvida no seu caderno e no final da aula você vai ali com o professor ou no intervalo e pergunta para ele que você tá com dúvida, mas não volte para casa com dúvida, tá? Nenhuma pergunta é boba e se você tem dúvidas, busque sua resposta, não volte para casa com dúvida. E antes de eu compartilhar o meu quinto erro, e que para mim foi o pior de todos porque me trouxe muitos prejuízos, já aproveita para deixar um like nesse vídeo se você não deixou no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal se você quer saber mais sobre o universo da psicologia e comenta aqui se você já cometeu algum desses erros que eu trouxe nesse vídeo ou se você cometeu algum outro que você quer deixar aqui um alerta para os colegas de não faça isso. O meu quinto e último erro, e o mais grave de todos, foi ter deixado para entregar as horas complementares no último semestre da faculdade. Por favor, não faça isso. Esse foi o meu pior erro de todos. Sempre que alguém me pergunta, no Instagram principalmente, qual foi seu pior erro, eu falo esse. Quem me acompanha aqui há mais tempo já deve saber um pouco disso. Por quê? Na minha faculdade, eu precisava entregar 400 horas de horas complementares e eu tive 5 anos para fazer tudo isso. Só que eu não fiz. Porque na minha cabeça eu trabalhava, estudava sempre nessa justificativa, né, de não ter tempo. Mas, gente, ninguém tem tempo, sabe? Todo mundo tá correndo contra o tempo de alguma forma. E as pessoas têm que ir se ajustando, né? Então eu tive 5 anos para entregar horas complementares. Eu poderia ter dividido essas 400 horas em 10 semestres e cada semestre entregar um pouquinho. Mas não foi isso que eu fiz, porque sempre tinha alguma coisa mais importante para eu fazer. Então, no meu último semestre, junto com o TCC, com 3 estágios que eu tive na faculdade de psicologia, eu também tive que me preocupar com o raio das horas complementares. E isso foi muito desgastante. Eu ainda tive um fator que me ajudou nesse processo, porque as horas complementares na minha faculdade, a orientadora gostaria que fossem feitas atividades externas, sabe? Então que os alunos fossem em teatros, em museus, em shows, atividades externas, para contar como ponto. Também dava para assistir filme, fazer um curso online, mas a preferência era de atividades externas. Mas no meu último ano da faculdade foi justamente o ano da pandemia. E aí, como na pandemia a gente não podia sair de casa, a orientadora liberou fazer cursos online sem restrição de quantidade, porque antes tinha uma quantidade assim, já num semestre você pode entregar tantas horas de curso, sabe? E aí, durante a pandemia, como não tinha muita opção do que fazer, foi liberado entregar cursos online. E foi isso que me salvou, gente. Descobri sites que tem cursos online gratuitos e já fiz vídeo aqui no canal, inclusive indicando esse site para vocês, todos com certificado e gratuitos. Então, se você tá procurando também, já aproveita para ver esse vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link dele no card para vocês conferirem, tá bom? E foram esses cursos online que me salvaram. E aí eu tinha que fazer o curso online para conseguir o certificado e na minha faculdade eu precisava fazer um relatório sobre aquele curso. Então, eu fiz um curso, por exemplo, sobre depressão. Aí eu tinha que fazer um relatório sobre o curso, um relatório manuscrito, porque não podia ser digitado, e aí eu fiquei, gente, uma semana inteira fazendo vários e vários relatórios manuscritos. Eu tive tendinite no final desse processo, foi assim, terrível, gente, eu não aguentava mais escrever, não aguentava mais fazer curso online.
Então eu não aproveitei muito, sabe? Porque eu tive que fazer uma quantidade muito grande de cursos online num período curto de tempo. Então eu também não tirei muito proveito desses cursos que eu fiz. Então, pra mim, esse foi o maior erro de todos, porque eu tive um trabalhão, sendo que eu poderia ter feito isso com calma ao longo dos 5 anos de faculdade. Então, por favor, me ouça nesse vídeo. Para tudo que você está fazendo e me ouça. Não deixe para fazer as horas complementares no seu último ano da faculdade, porque você vai ter muita coisa além disso para se preocupar e vai ter que se preocupar com hora complementar, que deveria ser algo que você já deveria ter feito há muito tempo. Se alguém aí também já errou nesse ponto, comenta aqui embaixo, ou se você errou em algum outro ponto e quer compartilhar com os colegas para eles não errarem, comenta aqui embaixo também. Maratona os outros vídeos do canal, porque tem muito vídeo de psicologia por aqui. E esses foram os meus 5 erros na faculdade de psicologia e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!